Bom dia, meus queridos, meus amigos, irmãos, companheiros de jornada. Quero bater um papo com você, um papo sério, um papo de gente grande, um papo de quem quer levar Deus a sério, de quem quer levar o Evangelho a sério e ser um discípulo de Jesus no chão da terra. Esse é um momento difícil que nós estamos vivendo, já faz um ano de pandemia, um ano de escolas fechadas, um ano que eu, por exemplo, estou trabalhando dentro de casa. É um ano de reflexão, é um ano de perdas, é um ano de acúmulos de crianças e adolescentes órfãos, de pai, de mãe, de avós, que vão ter um trabalho enorme para se recompor daqui para frente. E a pergunta que surge é justamente em torno daquilo que se chama Deus. Onde está Deus? O que fazer? Fecha igreja, abre igreja. Como é que a gente faz com isso? E eu quero te convidar a refletir comigo nisso. Primeiro eu quero te chamar a atenção de que o mundo é caído, a terra é caído, e isso é uma peste mesmo. Como Jesus diz no capítulo 21 do sermão profético, nos últimos dias haveriam epidemias, pestes, fomes. E nós estamos diante de amados. Sempre houve no chão da terra. Sempre teve, desde o Velho Testamento. Tá bom? Então presta atenção. E eu quero aqui nesse instante me recusar a crer que isso é produção de laboratório, que alguém fez isso espontaneamente e jogou no mundo. E ainda que fosse, não tem problema. O fato é que nós estamos diante de uma realidade, eu não posso negar isso, tá bom? Eu não posso me extremar e ir para o negacionismo, mas eu quero crer que são mutações, exonismo. O viver do homem destruindo tudo ao seu redor, mutando todas as coisas, lidando com a engenharia genética e fazendo transformações, acelerando produções na terra, vai gerando tudo isso que está sendo gerado. Então é culpa dos humanos, é o humano colhendo o fruto de suas ações malignas. A questão é fazer o que diante de uma situação dessa que acontece no mundo, não é local, não é regional, é mundial. Primeiro, amados, se você observar as pragas do Egito, e foram 10 que vieram, você vai perceber que as pragas aconteciam ali, mas aquilo que se chama Israel, o povo de Deus, estavam separados, estavam lá na terra de Gósen, guardados e protegidos ali. Se você olhar os leprosos, que era uma peste incurável, uma doença incurável no tempo de Jesus e antes de Jesus, só depois veio a cura, você vai observar que os leprosos eles usavam um polaco, como um animal usa. Onde eles passavam o sininho, balançava, fazia um barulho e as pessoas sabiam que ele estava contaminado e não encostavam perto deles. E as famílias levavam esses leprosos a cidades especiais, lugares de refúgio. Eles ficavam isolados e ali as famílias levavam os alimentos para eles. Então existia prudência, existia sabedoria, eles avisavam. Então eu não posso, em função de uma suposta fé de super-homem, me expor ao perigo e expor a vida de outros. Isso não é coragem, isso é loucura, é insensatez. E a pessoa que está agora reclusa não é medo não, é justamente esse equilíbrio do Evangelho, de saber que existe um perigo e eu tenho que me proteger. Davi tinha um exército de 600 homens, foi valente e corajoso e venceu batalhas. Quando o exército do rei Saul se pôs à procura dele, ele fugiu, foi para as cavernas, se escondia. Sim, os homens do Velho Testamento, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, os apóstolos, eles não iam para as arenas, para as covas dos leões, para as fornalhas de fogo, porque pediam não. Eles não pediam para morrer não. Eles iam em função da fé deles. E vou dizer mais para vocês, de todos que foram para as arenas romanas, por exemplo, olha, amados, muitos morreram, a maioria morreu, poucos sobreviveram. Então, por favor, tenha cautela, não pense nesse instante em abrir igreja, falar que vocês estão adorando Deus. Deus está para além de templos. Ou vocês não são os mesmos que pregam que nós é que somos a igreja? Então nós não estamos fechando igreja, a gente tem que pensar e refletir.
Não tem igrejas sendo fechadas, tem templos sendo fechados. Agora tem igrejas se abrindo dentro de casas. Cada casa está se tornando uma igreja. Cada coração está se tornando um lugar de busca de adoração a Deus, de abrir o coração para ajudar e amar o pai, a mãe, aqueles que têm dificuldades, são da zona de risco, têm suas comorbidades. Então tenha sensatez nesse instante. Vamos obedecer e não perca de vista. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não são justamente os chamados evangélicos que pregam que nós temos que ser submissos às autoridades constituídas? Não existe um decreto? Jesus era isento de pagar imposto, amados. Ele era filho. Ainda assim, quando questionado, ele diz: me dá uma moeda, está aqui. Não é de César essa ficha, essa inscrição? Então dá a César o que é de César. E pediu Pedro: vai lá, Pedro, paga por mim, por ti. Jesus pagou. Ou seja, Jesus não negou isso. E se Jesus estivesse vivo hoje, ele não negaria a ciência. Mesmo estando imune à Covid, ele daria o braço e vacinaria. Vacine seus pais, vacine sua família, não tenha medo. Vacinando ou não, você continua sendo de Deus, porque a marca de Deus não é no braço direito, não é um sinal visível na testa, é na consciência, no entendimento. Você carrega o selo de Deus aí, a presença do Espírito Santo de Deus. Você não perde o céu por isso não. E se você negar a ciência, amados, negue ela como um todo. Não seja fascista como o nosso governo está sendo e deixando milhares morrer todos os dias. Negamos a ciência, então tá bom, nega-se a sua geladeira, pare de beber água gelada, pare de usar seu ar-condicionado, pare de usar seu carro, pare de tomar dipirona, remédio para pressão, pare de usar os postos, os médicos, negue tudo. Não negue só a vacina não, classificando isso como comunismo. Não faça isso, não faça isso. Eu estou te dizendo, não faça isso. E lamente, são milhares que estão morrendo todos os dias. Ontem foram quase 3.000 mortos. Ou seja, você sensibiliza com 200, 300 que morreram em Brumadinho, na barragem ali de Mariana. O mundo, o Brasil se mobiliza, ajuda. E vocês estão esquecendo, estão negligenciando, fechando os olhos para milhares que estão morrendo todos os dias. E não são só 3.000 não. Se colocarmos as subnotificações, vai chegar aos 4.000 facinho. É hora de nós preservarmos tudo e cuidarmos uns dos outros. E na questão de economia, de vida, o que é mais importante? Amados, por favor, não se extreme. Não vai para os polos da existência, extrema direita, isso é doença, isso mata. Você perde o equilíbrio, a sabedoria da vida. A economia, se nós não cuidarmos da alma, ela vai parar, ela vai entrar em colapso de qualquer forma. Assim como os médicos sanitaristas avisaram, os hospitais vão estafar, vão colapsar. E oxalá não seja o seu pai, sua mãe, sua família, seu filho, que você enterre sem nem poder ver, para você não ter que chorar como muitos estão chorando a perda. Então sensibilize. Jesus, quando ele conta a parábola das 100 ovelhas, eram 100 ovelhas, amados. Ele tinha 99 em segurança, uma se perdeu, 1%. Imagina a taxa de letalidade de 1%. Ele preocupou com esse 1%, ele foi atrás dessa ovelha perdida. Ele não se conformou apenas com as 99 que tinha. Ele buscou, foi atrás da dracma perdida, ele foi atrás do filho perdido. Eles foram atrás. Então chore por eles, lamente esses que estão morrendo e volte para a sensatez do Evangelho, porque precisamos cuidar da terra, amados. Antes de tudo, a Covid é um chamado de Deus para nós voltarmos à simplicidade, à origem. Olha, amados, cuidar da terra não é coisa de comunismo não. Cuidar da terra é desde sempre ordem de Deus.
se eu destruir o meio ambiente, se eu destruir a fisicalidade da terra, se eu destruir os ares, se eu destruir os mares, se eu destruir nossos córregos, lagos, se eu destruir nossas árvores, nossas florestas, nossos animais, como que eu vou viver? Aí entra na quinta trombeta, que é um estágio de angústia na terra, que é o que nós estamos vivendo. Vamos parar com isso. O sistema global, essa Babilônia instalada na terra, ela tem que dar uma pausa. Nós não podemos seguir o consumo americano de consumir 4 vezes mais do que produzimos, não. Nós temos que aprender a voltar para a origem, cuidar uns dos outros. A alma, a vida é mais importante. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aqueles que dizem que leem a Bíblia deviam saber disso. Deviam saber que Paulo se preocupou, por exemplo, com Timóteo, o filho na fé, doente no estômago, e Deus cuidou dele. E Deus pediu Paulo para escrever, toma um pouco de vinho que vai fazer bem para a sua úlcera, para a sua gastrite aí. E mais ainda, amados, os que leem a Bíblia têm que saber que Deus colocou próximo de Paulo um médico que cuidou dele, o tempo todo cuidando de Paulo, Lucas, um médico amado. Vocês vão olhar para a história e ver que os sacerdotes no templo, ali chão batido, sangue derramado, molhado, eles tinham doenças no chão, tinham médicos cuidando deles o tempo todo, por conta das doenças que adquiriam pelos pés. Fiquem atentos. A graça se faz com elementos concretos. Então, por amor a você, por amor ao próximo, por amor à sua casa, não abrace a morte, não congregue nesses dias, obedeça, não aglomere para a morte. Faça da sua casa um lugar de culto, de adoração, e procure ser solícito ao próximo naquilo que ele precisa. Mantenha-se atento aos seus vizinhos, aos mais fracos, e vamos cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Isso é vida. O que eu não quero agora é que você se extreme e faça aquilo que o Brasil está fazendo de horrível e de feio, e servindo de espetáculo e chacota para o mundo. Não, amados, é hora de nós pesarmos tudo, reunirmos todas as instâncias da sociedade, civis, políticos, empresários, eclesiásticos, e reunirmos e buscarmos a melhor solução. Por exemplo, nas próximas 2 segundas-feiras, nós não estaremos reunidos nas segundas-feiras para estudarmos a Bíblia presencialmente. A nossa reunião de meio-dia, de oração, de meio-dia às 13, nós estamos encerrando hoje, a partir de hoje. Nós oraremos de casa, manteremos esse contato uns com os outros virtualmente, em oração, clamando aos céus, porque é hora de clamar aos céus, porque o socorro venha do alto. E se Deus não intervir, o que será do homem? Então eu convido você nesse instante a buscar a Deus, derramar seu coração diante de Deus e chamar os seus e abrir seu coração para o verdadeiro evangelho, porque isso que as igrejas estão fazendo, isso é coisa que reflete aquilo que há muito nós estamos falando, de líderes que se tornaram narcisistas, megalomaníacos, que estão pensando não é no povo, não é em Deus não, estão pensando é no dinheiro no bolso deles. As igrejas viraram casas de jogos, a fé virou um objeto de troca. Não faça isso, fujam dessa loucura que estão fazendo por aí. E se você quer adorar a Deus, adore a Deus no coração do próximo. Esse é o altar de Deus. Eu te convido a fazer isso sim e a meditar sim em nome de Jesus. Pai, obrigado por este momento. Obrigado por esses que estão ouvindo esse vídeo nesse instante. E eu quero orar com todos nesse instante, com a nossa cidade de Almenara, com a nossa Minas Gerais, orar com o nosso Brasil, com os nossos líderes, te pedir, tem misericórdia. Não deixe que esse mês de março se torne ainda pior, mais crítico, caos na história, não. Abra os céus de cura, sopra o vento do Espírito nos 4 cantos, guarda nossas cidades, nossas ruas, nossas casas, livra-nos da peste, livra-nos de termos que sepultar os nossos mortos, sem sequer poder, Pai, ó Deus, velá-los, Pai. Tem misericórdia, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nossas ignorâncias, perdoe a insensatez daqueles que em nome do Senhor estão barganhando, estão levando loucura ao mundo, insensatez ao mundo. Tem misericórdia, Jesus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas e que o Teu Espírito nos enche de fé, de coragem para vencermos as dificuldades,
juntos, amando um ao outro e cuidando um do outro. É assim que eu te louvo e te agradeço nesse instante, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém e amém.